Olá, amados! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, apenas um versículo, porém muito conhecido de todos, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim a palavra do nosso Deus: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Criador e sustentador de tudo que existe, Deus de amor e de infinita misericórdia, nós estamos na Tua presença para Te agradecer pelo dom da vida, Te agradecer pelas nossas vidas. Por isso, queremos Te suplicar por essa pequena porção da Tua palavra e que Tu possa estar falando, ó Pai, a cada coração, ó Pai, que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Charles Swindoll, na sua coletânea de livros Heróis da Fé, quando ele faz um comentário sobre o texto lá de 1 Reis, capítulos 18 e 19, a respeito da passagem de quando Elias enfrenta aquele desafio com os profetas de Baal, ele diz o seguinte comentário, que obediência dividida é tão grave quanto idolatria declarada. E é interessante ele tratar sobre esse tema, que obediência dividida é tão grave quanto a idolatria declarada. Pois o povo naqueles dias estava sofrendo uma terrível fome, uma terrível seca que já há mais de 3 anos e meio estava assolando aquela região, e tudo por consequência da adoração dividida que o povo de Israel tinha. Por conta do pecado de Acabe, que levou eles a prestarem culto a Baal, a adoração do povo de Israel ficou dividido, e sendo assim eles deixando de adorar o único e verdadeiro Deus. E precisou a intervenção direta do profeta Elias para demonstrar para aquele povo que só o Senhor é Deus. O comentarista de futebol Sérgio Cabral, certa vez ele disse que o segundo lugar tem sabor de derrota. Nosso Deus, Ele exige o primeiro lugar quando o assunto é adoração em nossas vidas. Ele quer a exclusividade nossa no quesito adoração. Ele deseja que nós o busquemos em primeiro lugar nas nossas vidas e, consequentemente, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Por esse motivo, o texto que nós lemos, Jesus, de uma maneira bem clara, de uma maneira bem objetiva, ele nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus. E é interessante que quando Jesus ele fala em buscar primeiro o reino de Deus, ele não fala de um reino político, ele não fala de um reino transitório, ele não fala de um reino temporário ou sucessivo, mas ele fala daquele reino que não terá fim. Daquele reino pelo qual o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, venceu a morte, obteve a vitória maior e cabal ali na cruz do Calvário, para podermos nós termos acesso a esse reino tão especial. Pois esse reino é aquele reino que não tem fim. Nós estamos entrando num período político também, em que dentro em breve as pessoas começarão a fazer as suas campanhas políticas, almejando um cargo na vida pública,
Mas quando nós falamos a respeito do reino de Deus, precisamos entender que o reino de Deus é aquele reino que não terá fim. E esse reino só chega para aquele que se humilha, para aquele que se arrepende, para aquele que se submete às coisas de Deus, para aquele que se coloca à disposição das coisas de Deus e tem o desejo de nascer de novo. Por isso que quando Nicodemos foi procurar Jesus para conversar, Jesus orientou Nicodemos dizendo: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo, porque nós precisamos nascer de novo. Por isso que Jeremias, ele escreve: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para você nascer de novo é necessário você desejar buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Você tem que almejar colocar a prioridade na sua vida as coisas de Deus, não o tempo que lhe sobra. Nós estamos vivendo um período, creio eu, de renovação. Nós estamos vivendo um período de transição, porque toda dificuldade, toda luta, eu creio que é usado como um buril nas mãos de Deus para estar purificando o seu povo também, para nós sermos provados e aprovados. Porque nesse tempo que você está em casa, você pode estar usando o seu tempo para muitas coisas. E também você pode nem estar lembrando de Deus. Às vezes as suas tarefas do dia a dia, às vezes a faxina que você vai fazer na sua casa, às vezes aqueles reparos que está necessitando, está tomando tanto o seu tempo que quando você se dá conta, você não teve tempo para buscar a Deus, para você invocar a sua presença, agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo fato que você está tendo a oportunidade de estar em família, que muitos que estão em hospitais estão confinados, privados de ver os seus familiares. A última mensagem eu encerrei citando Isaías 55:6, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por isso que Jesus nos orienta também a não somente buscar o reino de Deus, mas buscar também a sua justiça. Jesus ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No Sermão da Montanha, Jesus ele disse que bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, são os que têm sede da justiça de Deus. Jesus ele nos manda buscar a justiça, assim como nós também devemos buscar o reino de Deus. É interessante isso. Por que não só buscar o reino de Deus? Mas por que é necessário, por que Jesus está nos orientando a estar buscando também a sua justiça? É simples, que quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós estamos anunciando que nós fazemos parte desse reino. Por isso, nós devemos estar buscando continuamente, através da leitura da palavra, através da oração, mas também quando nós desejamos buscar a sua justiça, ou seja, está buscando a justiça de Deus, é uma maneira de você tornar visível, de uma maneira de você tornar evidente e ao alcance de todos esse reino de Deus, o qual nós fazemos parte. Ou seja, quando você busca o reino, você faz parte. Quando você deseja anunciar a justiça de Deus, você está tornando ela visível e ao alcance de todos.
Eu comentei esses dias com um amigo que é preocupante. Enquanto no Brasil se tornar notícia de jornal, se tornar notícia de internet, uma pessoa que acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve para o seu proprietário, enquanto se torna notícia uma pessoa que encontra um celular ou que encontra uma joia e entrega para a pessoa na qual é dona, é preocupante, porque a justiça de Deus ainda está longe do coração dos brasileiros. Eu sei que são duras essas palavras, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm buscado o reino de Deus, têm buscado a justiça, têm se colocado participante de alguma maneira para não tornar tão pesado esses dias, pessoas que de alguma maneira têm cooperado para que o reino de Deus seja visível. O que eu estou dizendo? Pessoas que têm se esforçado para demonstrar o amor de Deus ao próximo e a si mesmo, mostrando que Deus ama e que tem um plano maior. É por isso que nesse tempo de quarentena nós precisamos estar lembrando de orar pelas nossas autoridades, tanto os civis quanto os militares. Nós precisamos estar lembrando de estar orando pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria na condução de tudo isso que está acontecendo. Nós devemos orar para aquelas pessoas que têm o poder, as decisões nas mãos, que possam estar tomando decisões acertadas e que o nome de Deus seja glorificado. Por isso que nós devemos estar buscando o reino de Deus e a sua justiça. O próprio Senhor Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículo 20, que ele diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Por isso que nós temos que tornar visível esse reino de Deus. E uma maneira de tornarmos visível é anunciando essa justiça que vem da parte de Deus. Mostrando que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é honroso, se há alguma fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. E Jesus ele arremata esse texto de uma maneira surpreendente, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse texto aqui, Jesus ele estava fazendo uma explanação a respeito das preocupações exageradas, a respeito das ansiedades da vida, das preocupações que as pessoas têm sobre alimento, sobre o que vestir. E ele fala: olhe para os lírios do campo, observem as aves do céu. Os lírios do campo, eles não têm tecelagem própria, mas nem mesmo Salomão se vestiu como algum deles. Observem os passarinhos, eles não descem, eles não fiam, e eles não ajuntam comidas em celeiro, mas eles não ficam preocupados: ai, será que eu vou ter comida no dia de amanhã? E Jesus ele orienta: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas, ou seja, alimento e vestiário, vos serão acrescentados. Muitas vezes é loucura, eu vejo pessoas que vão no mercado, compram um estoque inteiro de álcool gel, pessoas que muitas vezes compram um estoque inteiro de papel higiênico achando que vai acabar. E muitas vezes é uma visível demonstração de falta de amor ao próximo, pois não está amando ao próximo a ponto de compartilhar.
querendo reter tudo para si e muitas vezes não observando a necessidade do nosso irmão que está ao lado, na gôndola do lado ali do mercado. Jesus ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmo de número 37, Davi ele nos deixa algumas lições preciosas. Ele diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, ele não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a mão. Eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por isso que um pouco antes, logo no começo desse salmo, no versículo 4, Davi diz: agrada-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Davi ele está dizendo para nós nos agradar no Senhor, ou seja, desejar fazer a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou nas palavras do Senhor Jesus, estar buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É Deus que acrescenta, amados. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nós lemos que vem de Deus tanto o querer quanto realizar. Às vezes nós ficamos preocupados com números, nós ficamos preocupados com estatísticas, mas lembre-se, números nunca foi dificuldade para Deus. Números nunca foram dificuldades para Deus. Nós temos a nossa responsabilidade social, sim. Nós devemos fazer a nossa parte, sim. Mas nós também devemos ter consciência que quem supre as nossas necessidades é o Deus eterno. Como foi pregado no dia de ontem pelo pastor Gilmar Pazotti, esse Deus de paz, esse Deus que nos dá a paz, é o Deus que supre as nossas necessidades. Havia um exímio paraquedista que ele resolveu filmar um dos seus saltos e ele resolveu escolher o local, né, a vista mais paradisíaca do seu país. Ele resolveu escolher o melhor equipamento, a melhor câmera, o melhor capacete para estar acoplando a câmera. Ele escolheu o melhor piloto de avião para estar conduzindo ele para aquele salto. Ele preparou tudo e saltou. E depois de alguns segundos de filmagem, para o desespero dele, ele descobriu que ele havia preparado tudo e se esqueceu de um pequeno detalhe: o seu paraquedas. E aquela filmagem que era algo agradável se tornou algo desesperado, que ele acabou filmando um mergulho para sua própria morte. Existem tantas pessoas nos dias de hoje que têm buscado tantas coisas, mas só uma é necessária. Por isso nós devemos estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que possamos cada vez mais estar buscando o reino de Deus e a sua justiça nas nossas vidas, na certeza que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Aproveite esse tempo para melhorar a sua intimidade com Deus. Aproveite esse tempo para você estar praticando mais o seu culto doméstico com a sua família. Aproveite esse tempo para conversar
para jogar jogos de tabuleiro, para rir, assistir um bom filme, ler um bom livro. Aproveite esse tempo para você desfrutar desse presente maravilhoso que é essa família que você está convivendo. Aproveite para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que Deus está usando esse tempo para que após esse confinamento, após esse período de quarentena, está levantando uma igreja forte, uma igreja que adore ao Senhor em espírito e em verdade, que esteja sabendo, consciente das prioridades na sua vida. Que Deus não possa ser colocado em segundo, terceiro lugar. Que Deus não possa ser buscado somente quando não se tem mais nada a fazer. Mas Ele é o primeiro. Ele é a prioridade nas nossas vidas. Que possamos refletir a esse respeito e que Deus assim nos abençoe. Vamos orar e não esqueça de orar pelas autoridades civis e militares, pelos nossos médicos, por todos os nossos caminhoneiros, as pessoas enfermas, e também estar lembrando de orar por todas as famílias. Oremos. Pai Santo, poderoso, glorioso, magnífico, nós te exaltamos, porque sabemos que Tu és santo e Tu habitas em meio aos louvores. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, ó Pai, que podemos ter de estar ouvindo a Tua palavra, de estar aprendendo um pouco mais dela. Que possamos estar tendo o desejo de Te buscar constantemente o Teu reino e a Tua justiça, na certeza que todas as coisas nos serão acrescentadas, ó Pai. Nesses períodos de dificuldade, ó Pai, nós colocamos a nossa confiança em Ti, ó Pai. Esteja abençoando todos os médicos, esteja abençoando todas as autoridades civis e militares, abençoe os governantes do nosso país, estejam unindo Teu povo num único só propósito, ó Pai, de buscar ao Senhor e Te adorar, ó Pai. Ó Pai Santo, derrama o livramento sobre essa nação, ó Pai, traga cura e libertação para o Teu povo, ó Pai. Nós, confiados na Tua vitória, ó Pai, nós oramos no nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para todo sempre. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.